Você tem certeza que você vai votar nesse candidato a presidente? Salve, salve meus amigos, aqui é Alex Coimbra e terminando essa semana onde eu falo tanto sobre política, afinal uma semana que só acontece a cada 4 anos no nosso Brasil, vou falar motivos para você votar e não votar em cada candidato a presidente, ou pelo menos nesses que são mais populares. Mas vamos lá, vamos falar primeiramente do Haddad. O Haddad é um candidato do PT, que é uma indicação clara do Lula, que é um ex-presidente que tem uma certa popularidade, e existem motivos para você votar e motivos para você não votar no Haddad. O principal motivo para você votar no Haddad é se você acredita que a forma de governo do Lula, do PT, que é a continuidade do que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que inclui os governos da Dilma e os governos do Lula, principalmente, são governos que o PT imagina serem os ideais para o Brasil. Então, a gente sabe que um dos principais pilares do PT é justamente essa questão de falar que o filho da empregada pode ir para a faculdade, que hoje você pode ter dinheiro para comprar um carro, para fazer uma viagem de avião, coisa que antes o pobre não podia. Essa é a parte que o PT vende, a parte que o Haddad vai ser a continuidade de tudo de bom que o Lula fez. O lado ruim do Haddad, porque você não deve votar no Haddad. O Haddad é um cara que foi prefeito em São Paulo, ele saiu da prefeitura com uma rejeição enorme, então ele não foi um bom prefeito na visão dos paulistanos. O Haddad representa a continuidade de um governo que para muita gente é o mais corrupto da história do país. Se a gente realmente acredita que todas as evidências que existem são apenas manipulações da mídia golpista, aí a gente precisa respirar um pouco fundo e pensar, alguma coisa está muito errada aqui. Então, se você não gosta do que o Lula fez, ou se você não acredita na forma que o PT governa, se você não gosta da ideologia, como eles agem, incentivando com que exista uma divisão de grupos tais contra grupos tais, sulistas contra nordestinos, e homens contra mulheres, e héteros contra homossexuais, toda essa questão aí, se você não gosta disso, eu acho que você não deveria votar mesmo no Haddad. Vamos falar do Ciro agora. Por que você deveria votar no Ciro? O Ciro é um candidato à esquerda, ele é um cara que tem uma história bastante interessante, já foi governador lá no Ceará, teve uma boa aprovação quando ele foi governador no estado do Ceará. Ele é um economista, ele tem ideias oxigenadas para a economia do país, ele é um sujeito bastante assim, enérgico, pragmático, ele tem propostas que agradam as pessoas. Ele é um candidato de esquerda que não está ligado com corrupção. Ele é uma pessoa para quem gosta de esquerda, para quem acredita que os ideais socialistas são melhores do que os ideais capitalistas. O Ciro pode ser uma boa opção, porque ele é uma opção nova, uma opção que não está com manchas assim, que a gente possa desconfiar e falar, puxa, será que a gente vai entrar pelo cano de novo? E por que você não deveria votar no Ciro? Bom, todo mundo sabe que o Ciro ele não é muito equilibrado assim emocionalmente. A gente encontra muitos vídeos na internet dele sempre falando um monte de coisa, agredindo pessoas verbalmente ou até fisicamente. Ele é uma pessoa que tem propostas assim bastante populistas, propostas que não são necessariamente factíveis. Por exemplo, ele vem falar que vai ajudar as pessoas a saírem do Serasa. A proposta dele é basicamente que as pessoas passem as dívidas que hoje elas têm com instituições financeiras privadas para instituições financeiras públicas, ou seja, você deixaria de dever por um banco privado, passaria a dever por um banco público com mais tempo para você pagar a sua dívida. Vai facilitar para você pagar a sua dívida? Vai, porque vai aumentar o tempo que você vai ter para pagar, vai diminuir a prestação. No entanto, quem vai ficar muito feliz com isso são os bancos privados, que o governo federal vai pagar as dívidas para o banco privado e as dívidas das pessoas vão passar para os bancos públicos, ou seja, nós todos que somos sócios dos bancos públicos, nós todos que somos acionistas dos bancos públicos enquanto brasileiros, nós todos vamos arcar com as dívidas das pessoas. Vamos falar agora do Alckmin. Por que você deveria votar no Alckmin? O Alckmin representa o PSDB, que é um partido que está sempre ali junto com o PT, mas o PSDB é um partido que tem bastante prestígio, principalmente no estado de São Paulo, tanto que o governo do PSDB já dura no estado de São Paulo aí há mais de 20 anos. O Alckmin mesmo é a pessoa que mais vezes foi governador nesse estado. Ele é governador pelo 4º mandato, fora o período que ele ficou como governador depois da morte do antigo governador, que era o Mário Covas, de quem o Alckmin era vice. Para uma pessoa se manter tanto tempo como governador de um estado é porque deve ter uma boa história de vida. Bem ou mal, o estado de São Paulo continua sendo o estado mais rico, sempre se fortalecendo. E o Alckmin tem medidas aí também que são bastante liberais até. Ele privatiza principalmente as rodovias, As rodovias no estado de São Paulo são as melhores do país. Qualquer lugar que você andar, as rodovias são maravilhosas, são tapetes. Seu carro não vai ter problema com manutenção, não vai furar o pneu, não vai dar problema na suspensão. E, bem ou mal, é um governo que agrada as pessoas e, de certa forma, tem uma certa popularidade em São Paulo. Por que você não deveria votar no Alckmin? O Alckmin é um sujeito que
privatiza todas as estradas, ou seja, todas as estradas que você andar vão ser muito boas, mas todas vão ter pedágio. Então, se você quiser sair da sua cidade para uma cidade vizinha, por exemplo, onde eu moro, na minha cidade, não tem shopping, não tem universidade, e se você quiser fazer tudo isso, você vai ter que ir para outra cidade, vai ter que pagar pedágio para isso. Outro motivo pelo qual você não deveria votar no Alckmin é que ele é lento na execução dos projetos. As coisas demoram muito para acontecer em São Paulo, mas muito. As coisas acontecem, mas elas demoram. É um governo muito burocrático, o governo do Alckmin. Por que você deveria votar na Marina? A Marina, o principal motivo que eu acredito para você votar nela é que ela só aparece em época de eleição. Parece brincadeira, né, que as pessoas reclamam que ela só aparece na época da eleição, mas justamente isso é bom, porque enquanto os outros estão lá fazendo campanha, aparecendo no jornal, procurando mídia, a Marina tá trabalhando, ela é professora, ela tá dando palestra. Então, se ela trabalha quando ela não tá concorrendo a nada, é um bom sinal que ela é uma pessoa trabalhadora. Ela também se preocupa muito com a questão ambiental, com a questão do desenvolvimento sustentável, que é muito importante, porque o mundo ele não vai continuar saudável para sempre assim se a gente mantiver o mesmo ritmo que a gente tá agora. Ela dialoga bem com qualquer setor da sociedade e isso é muito positivo e até necessário para um presidente da República. Por que você não deveria votar na Marina? Você não deveria votar na Marina porque ela é uma pessoa que a cada eleição se candidata por um partido diferente. Ela não está muito preocupada ali em manter uma mesma ideologia. Ela está procurando basicamente construir um próprio partido para ela, para que ela se torne o Lula do partido dela, né? Muitos anos foi filiada ao PT, ela esteve sob a alcunha do PT, depois ela mudou de partido, foi para o Partido Verde, depois foi para o Partido Socialista Brasileiro, depois fundou a Rede Sustentabilidade, que é o partido que ela está agora. A Marina é uma pessoa que muitas vezes deixa de falar sobre as próprias propostas para ficar atacando outros candidatos, o que denota que ela também, de repente, não está muito disposta a melhorar as coisas. Parece que ela só quer criar um curral eleitoral para fortalecer o nome dela, para que um dia ela venha a se tornar um novo Lula do Brasil. E por último, vamos falar do Bolsonaro. Por que você deveria votar no Bolsonaro? O Bolsonaro representa uma candidatura de um espectro diferente do ideológico que a gente tem tido nas últimas eleições. Até então, antes do Bolsonaro, basicamente você tinha que decidir entre a esquerda, que era o PT, e a esquerda, que era o PSD. E finalmente nessa eleição, para quem não gosta de ideais esquerdistas, você tem uma opção mais à direita, que é o Bolsonaro. O fato dele ser de um viés ideológico diferente já ajuda a equilibrar as coisas, porque em todo o governo, você quanto mais tempo fica dentro do governo, mais as instituições ficam aparelhadas, mais elas ficam todas presas a um viés ideológico, com pessoas que pensam da mesma forma, sempre produzindo conteúdo para que uma mesma forma de pensamento seja perpetuada. E quando você tem um candidato de um viés ideológico diferente, que se preocupa com questões que a grande parte da população se preocupa e que os outros candidatos não falam, que seria a questão da segurança, a questão da sexualização infantil e outras propostas que são até um pouco populistas do Bolsonaro, mas são propostas que vêm de encontro ao interesse do grande público. Se você quer uma forma de pensamento diferente, se você acredita que o governo de esquerda não representa a sua forma de pensar, ou se você realmente quer mudar um pouco, você já acha que o Brasil ficou, desde que o Fernando Henrique foi eleito em 94 até agora, só com um governo de espectro de esquerda, tá na hora de dar uma movimentada para poder equilibrar as coisas, o Bolsonaro pode ser uma ótima opção para você. Porque você não deveria votar no Bolsonaro. O Bolsonaro, como o Ciro, também é um pouco tenso demais nas declarações, ele acaba falando mais do que deve, ele é um pouco até desequilibrado em alguns momentos, ou ele foi, não sei se ele continua sendo, porque agora parece que ele está um pouco mais paz e amor, até pela questão, acho que, do marketing da eleição, mas ele fala muita coisa que acaba desagradando um grupo de pessoas enorme. O Bolsonaro, ele não tem muitas papas na língua, para muita gente isso pode ser positivo, mas a gente sabe que para um presidente é importante manter um bom diálogo. E se você não gosta das coisas que ele fala, se você acredita que as coisas que ele fala ferem a sua honra, ou a honra do grupo que você se sente inserido culturalmente, então realmente ele pode não ser uma boa opção para você. Muito bem, então nesse vídeo eu reuni motivos para você votar e motivos para você não votar nos candidatos que estão mais fortes aí nas pesquisas. Tem outros candidatos ainda, tem o João Amoedo do Novo, tem o Álvaro Dias do Podemos, tem o Cabo Daciolo do Patriota, Glória a Deus. Tem também outros candidatos, a Vera Lúcia do PSTU, tem o Guilherme Boulos do PSOL também, né? Se eu esqueci de mais alguém, tem o Eimael do Democracia Cristã também, acho que eu não esqueci de ninguém, né? Só esqueci o nome do Goulart Filho também do PPL. Tem todas essas pessoas para você votar. Mas é bom que você analise o plano de governo e você entenda a sua forma de pensar. Se você ideologicamente se identifica com o viés socialista ou comunista, você tem opções para votar. Se você se identifica com o viés mais à direita, de liberdade, de capitalismo, você vota num partido de direita e dessa vez você tem pelo menos aí 2 representantes ou 3 representantes desse espectro de pensamento pela primeira vez aí nas eleições brasileiras em muitos anos. O que você pensa de tudo isso? Afinal de contas, o que você
acha que vai acontecer com o Brasil depois da eleição de 2018, que já é considerada a mais importante da história recente do Brasil? Conta aqui pra mim nos comentários, eu tô louco pra saber a sua opinião. Eu vou ler tudo que você escrever e agora realmente eu me despeço. Desejo que você vote assim com a consciência tranquila de saber que tá escolhendo o melhor pro seu país, tá bom? Vamos todos juntos aí tentar melhorar ou tentar manter o Brasil da melhor forma possível, tá legal? Espero você na segunda-feira que vem aqui com um vídeo sobre tecnologia e economia. Deixa o like se você gostou aqui da minha semana da eleição. Volto no próximo vídeo, dessa vez falando sobre tecnologia e economia. Espero você e tchau!